Leonardo da Vinci é sem dúvidas um homem genial, artístico e muito avançado para sua época. Teve várias profissões e conseguia cumprir com excelência todas as suas áreas de atuação. E ele não se contentou só com uma profissão, tendo de 15 a 20 áreas de atuação. E por que ele tinha tantas profissões? Como conseguia lidar com a pressão de atuar em tantas áreas ao mesmo tempo? E é sobre essas e outras curiosidades sobre Leonardo da Vinci que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Amanda Reis e sejam bem-vindos ao canal Amanda Reis e Suas Artes. Leonardo da Vinci atuou em diversas profissões, sendo essas pintor, escultor, desenhista, engenheiro civil, engenheiro militar, hidráulico, arquiteto, urbanista, anatomista, botânico, geólogo, paleontólogo e zoólogo, matemático, físico e astrônomo, músico, cenógrafo, poeta e inventor. E uma curiosidade é que Leonardo deixava obras inacabadas porque sua mente saltava para um novo problema científico ou uma nova invenção antes de terminar a pintura anterior. Leonardo era uma pessoa que não conseguia ficar parado, e isso explica o tanto de profissão que ele teve e a montanha de projetos inacabados que ele deixou pelo caminho. Ele também era conhecido como uma pessoa muito procrastinadora, e o maior exemplo disso foi a obra A Adoração dos Magos. Ele começou a pintar esse quadro para uma igreja, mas no meio do caminho ele se distraiu com outras ideias e estudos e simplesmente nunca terminou. Outro caso famoso foi o cavalo de Sforza. Ele passou anos estudando a anatomia dos cavalos e criou um modelo gigante de argila, mas nunca chegou a fazer a estátua final em bronze, porque o metal acabou sendo usado para fazer canhões na guerra. Ele começava com todo entusiasmo, mas como a mente dele voava para a próxima descoberta, o Leonardo da Vinci procrastinava mais uma vez e acabava deixando o pincel de lado. Ele nasceu numa vila pequena na Itália e como o pai e a mãe não eram casados oficialmente, ele não pôde ter uma educação chique. Ele aprendeu tudo na raça, olhando para as flores, para a água e para os bichos. Ele era canhoto e escrevia tudo ao contrário, o que já mostrava que a cabeça dele funcionava num ritmo totalmente diferente do resto do mundo. As curiosidades de cada área de trabalho. Como pintor, ele era muito perfeccionista e por isso ele sempre demorava anos para entregar um quadro. A Mona Lisa, por exemplo, ele ficava retocando o tempo inteiro. Ele não gostava de linhas duras e ele preferia deixar tudo meio esfumaçado para parecer real, como a gente enxerga na vida real. Sua carreira como cenógrafo, o trabalho dele era criar show. Ele inventava máquinas que faziam pessoas voarem no palco e até robôs de ferro que andavam sozinhos só para deixar os convidados do rei de boca aberta. E isso era bem curioso porque naquela época, que foi entre os anos 1400 e o ano de 1500, foi o período do Renascimento. Não existia nem sequer a palavra robô e nem eletricidade, mas o Leonardo era tão fora da curva que ele criou o que a gente chama hoje em dia de autômatos. Era basicamente máquinas que funcionavam sozinhas, usando cordas, polias, engrenagens, tipo o mecanismo de um relógio de corda mesmo, sabe? O leão que andava. Ele também fez o leão mecânico. Ele não tinha motor, mas o Leonardo era tão bom de mecânica que ele dava corda e o leão saía andando pelo salão. Chega a ser bizarro de tão genial. Para o robô se mexer, alguém precisava da corda ou girar uma manivela. Isso apertava uma mola ou puxava um peso que guardava energia. E aí o robô se mexia. Parece até simples falando, mas os movimentos, cada corda estava ligada a uma articulação. Uma cordinha puxava o braço, outra fazia a cabeça virar, era como se fosse um teatro de marionetes. Mas em vez de uma pessoa puxando os fios por cima, era uma máquina girando e puxando os fios por dentro. E o que mais ele criou? O carrinho autopropulsor. Muita gente chama isso de o primeiro carro. Ele era um carrinho de madeira que você dava a corda e ele andava sozinho por uma boa distância. Ele tinha até um sistema de molas para não bater e conseguir fazer curvas sozinho.
O Cavaleiro Articulado foi um dos robôs que ele criou. Esse foi o mais avançado e ele usava o conhecimento de anatomia, estudo dos músculos do Leonardo. Os cabos seguiam exatamente o caminho dos nossos tendões, o que fazia o movimento ser mais suave, quase parecendo uma pessoa de verdade. As pessoas naquela época reagiam com choque, não era para menos, imagina a cena. A gente tá em 1495, as pessoas mal tinham luz em casa, era tudo na base da vela e tocha. E de repente, numa festa do Duque de Milão, aparece uma armadura de metal que começa a se mexer sozinha. As pessoas reagiam com muito medo e espanto. Eu também reagiria se eu fosse daquela época. Muitas pessoas levaram um susto enorme e achavam que era algum tipo de feitiço ou coisa do além. Não se tinha um conceito de tecnologia que temos hoje, então era muito difícil acreditar que aquilo era um robô. Mas já para os reis e nobres, aquilo era o auge do luxo. Era tipo ter um iPhone mais caro do mundo hoje em dia. Ter um robô do Leonardo nas suas festas era sinal de que você era muito rico e poderoso. E alguns chegaram até a achar que tinha um anão ou uma criança escondida dentro da armadura fazendo os movimentos. Só acreditavam que era uma máquina quando Leonardo abria a armadura e mostrava as engrenagens de madeira e ferro girando. Mas lembrando que essa não é nem a primeira profissão e ele tinha muito mais. Ele era zoólogo e estudioso dos animais. Ele era apaixonado por cavalos e pássaros. Ele gostava tanto de bicho que não comia carne e às vezes comprava passarinho na gaiola só para soltar na rua e ver como as asas batiam. Ele era paleontólogo e uma curiosidade é que, enquanto todo mundo achava que conchas no topo das montanhas eram castigos divinos, ele escreveu em seu caderno que a natureza não faz nada por acaso e provou que o nível do mar havia mudado ao longo de milhares de anos. Como músico, muita gente não sabe, mas o Leonardo era um músico talentosíssimo. Ele cantava e tocava muito bem. Ele também era engenheiro hidráulico. O Leonardo era fascinado por água. Ele passava horas desenhando os redemoinhos que a água fazia ao bater numa pedra. Ele projetou um plano para mudar o curso do rio inteiro, o rio Arno na Itália, só para tirar o acesso à água de uma cidade inimiga durante uma guerra e dar mais poder para Florença. Mas o plano era ambicioso demais e não deu certo na época, mas os cálculos dele sobre como a água se move foram utilizados séculos depois na construção de canais e represas. Como uma enciclopédia viva, ele acreditava que quanto mais você soubesse sobre coisas diferentes, melhor você se tornaria em cada uma delas. Além de criar robôs e projetar cidades, o Leonardo tinha um lado de investigador, que era ainda mais profundo. Para ele, não bastava apenas saber como as máquinas funcionavam, ele precisava entender a máquina mais perfeita de todas, o corpo humano. E foi assim que Leonardo se tornou um anatomista de mão cheia. Ele não queria apenas pintar pessoas, ele queria entender como a vida funcionava por baixo da pele. Mesmo sem ser médico, ele passou noites em claro estudando corpos para descobrir segredos que a ciência levaria séculos para confirmar. Leonardo afirmou ter dissecado mais de 30 corpos ao longo da vida. Isso era muita coisa para a época. Ele não tinha geladeira nem produtos químicos para conservar os corpos. Por isso, ele precisava trabalhar muito rápido, geralmente durante o inverno. O frio ajudava a não cheirar mal tão rápido, e ele levava alguns dias e algumas noites seguidas estudando um único corpo, até que ele entrasse em decomposição e não desse mais para ver nada. Ele escrevia que era um trabalho horrível e com um cheiro insuportável, e que ele passava as noites em hospitais escuros, cercados de mortos apenas com a luz de velas. E sobre a relação entre anatomia e pintura, ele costumava dizer que para pintar um braço fazendo força, você precisava saber exatamente qual músculo estava puxando o osso. Se ele fosse pintar alguém chorando, por exemplo, ele estudava quais nervos do rosto se mexiam para criar aquela expressão. Naquela época não existia doação de corpos como hoje em dia. O Leonardo conseguia os corpos, principalmente em hospitais. Ele fez uma parceria muito forte com o Hospital de Santa Nueva, em Florença. Ele ia até lá, conversava com os médicos e pedia autorização para estudar as pessoas que morriam e não tinham família para buscar o corpo.
Ele estudava corpo de idosos, criminosos, mulheres e bebês. Um dos mais famosos dele começou depois que ele conversou com um senhor de 100 anos em um hospital. Quando o homem morreu, Leonardo estudou para entender o que era a velhice no corpo humano. Às vezes, os corpos de pessoas executadas, ou seja, os criminosos, também eram entregues para artistas e médicos estudarem. Ele tinha uma curiosidade enorme sobre o início da vida. Ele estudou corpos de mulheres que morreram grávidas para entender como um bebê ficava posicionado. Ele foi o primeiro na história a desenhar um feto dentro do útero de forma correta. E sobre o jeito de escrever, ele costumava escrever de trás para frente e usava um espelho na página para conseguir ler. O caderno era bagunçado, no mesmo papel em que ele desenhava o coração humano, ele anotava a lista de compras ou uma piada que ouviu na rua. Ele conseguia escrever com uma mão e desenhar com a outra ao mesmo tempo. Sobre os quadros, a Mona Lisa, ela não tem sobrancelhas, e alguns dizem que era a moda da época, outros que elas sumiram em limpezas mal feitas ao longo dos séculos. Leonardo era muito perfeccionista e ele levou o quadro da Mona Lisa para a França e continuou mexendo nela até morrer. Foram 16 anos de retoques. O olhar da Mona Lisa te segue e o efeito dos olhos da Mona Lisa te seguindo é pura matemática e jogo de luz e sombra. Técnica que ele dominava como ninguém. E como Leonardo da Vinci dizia, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha que vai me ajudar muito, tá bom? Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção e até o próximo vídeo.